Noite, filhas amadas, como vocês estão? Estou aqui para mais uma live com vocês hoje com um assunto maravilhoso, onde nós vamos estar falando sobre a mulher virtuosa. Nós temos visto hoje em dia muitas mulheres fazendo muitas coisas, mas não buscando conhecer e entender o que é ser essa mulher virtuosa. E eu quero contar a minha experiência para vocês. E eu acho que vai ajudar muito, vai acrescentar muito na vida de vocês. E através de como eu me tornei uma mulher virtuosa, eu acho que isso pode ajudar muito vocês. Então eu vou dar uma pausa aqui rapidinho, só para enviar um convite para algumas amigas, para colocar nos meus grupos que eu já estou ao vivo. E eu já volto com vocês aqui para a gente estar fazendo essa live. Oi, minha linda, minha querida, Mari, te amo. Beijo. Deixa eu fazer aqui um compartilhamento e aí nós vamos começar falando sobre esse assunto que eu amo, porque a gente tem que falar do que a gente domina, né? Eu não posso chegar e falar aqui pra vocês de coisas que eu não vivo, que eu não entendo. Então, cada tema que o Pai me dá para as minhas lives, para os meus vídeos no YouTube, são exatamente aquilo que eu vivo e aquilo que eu pratico e aquilo que eu tenho a experiência, né, para poder ensinar para vocês e falar. E então, não tem nenhum texto que seja melhor para falar sobre a mulher virtuosa do que Provérbios, como podemos dizer, a mulher proverbiana. Algumas pessoas, né, intitulam esse nome, porque de fato essa mulher, ela é incrível, incrível, é tipo assim, a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, é essa mulher aqui de Provérbios 31, porque você se tornar essa mulher é de fato muito difícil. Para ser essa mulher de Provérbios é só se você tiver de fato sendo sujeita ao Espírito e obediente a Deus, porque não é fácil, é difícil sim. Tem que mortificar a carne, tem que mortificar o eu. E para se tornar essa mulher virtuosa, que você já nasceu para ser, né? Deus já te criou assim, você precisa renunciar a muita coisa. E é sobre isso que nós vamos então estar falando nessa noite. Eu gostaria que vocês pudessem também estar convidando outras amigas para participar. A live vai ficar gravada, depois eu também vou colocar no canal do YouTube, vou disponibilizar o link e vocês vão poder assistir até mesmo na TV, tá bom? E aí, o que vamos falar dessa mulher? Dessa mulher de Provérbios, dessa mulher virtuosa, dessa mulher que sou eu e é você. Aqui, nessa mulher especificamente, está falando de uma mulher que ela já é casada, mas é possível sim você ser solteira e ser essa mulher virtuosa. Mas como nós vamos aqui abordar a mulher de Provérbios, essa mulher aqui claramente diz aqui que ela é uma mulher casada. Então nós vamos estar falando um pouco sobre o casamento, sobre o relacionamento, sobre o seu comportamento, como você se tornar essa mulher no seu relacionamento, na criação dos filhos e na sociedade. Porque aqui, em Provérbios, está abordando esses três aspectos. Ela na sociedade, ela dentro do seu lar e ela no seu casamento. Então, minhas lindas, eu vou começar lendo aqui alguns trechos de Provérbios 31, a partir do 10, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede a de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Gente, isso aqui já é um tapa na cara da gente, né? Se você for analisar aqui. Quem achará essa mulher? Olha só aqui, um primeiro aspecto sobre essa mulher virtuosa. Aqui a palavra do Senhor nos diz que o seu marido confia nela. E, gente, a partir da minha experiência, eu acho que eu vou poder ajudar vocês. Você que é casada, você precisa entender que o seu marido, ele precisa confiar em você. Como que o seu marido vai confiar em você? A partir do momento que você passa essa confiança para ele.
Então, assim, em muitas áreas, por exemplo, se você tem um marido, ele sai para trabalhar, né? E aí é a sua responsabilidade. Você entende que é a sua responsabilidade cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí vamos supor que ele use um uniforme. E aí ele entende que você vai lavar esse uniforme para ele. E ele precisa desse uniforme para o dia seguinte ou para 2 dias depois. Estou dando um exemplo. Então ele confia que você vai lavar a roupa dele ou vai botar na máquina ou enfim. Ele está confiando porque na verdade esse é o seu papel. Espero que você entenda que esse também é o seu papel. E aí o que acontece? É importante que esse marido confie em você. Aí vamos supor que passou 2 dias, ele precisa daquela roupa, aí você não lavou e você também nem disse que não ia lavar. Então, tipo assim, ele já tá perdendo a confiança em você. Poxa, ele sabe que ele não pode contar com você para cuidar das coisas dele. Aí ele começa a fazer porque ele sabe que ele não pode confiar em você. Na criação dos filhos é a mesma coisa. Você tem a responsabilidade de buscar o filho na escola. O seu marido está trabalhando, a responsabilidade é sua. E aí, de repente, a escola liga pro pai, liga para a mãe, não consegue falar com você porque você não chegou na hora para buscar o filho. E aí, depois, liga para quem é a segunda opção? O pai. Aí o pai, desesperado, sem saber o que fazer, porque ele está no trabalho e ele está crente que a mãe ia buscar o filho na escola. Quantas vezes eu já vi situações assim, gente? Na porta da escola, quando meus filhos eram pequenos, de crianças lá esperando, porque a mãe não tinha aquele compromisso. Então, todas essas coisinhas que vão acontecendo no casamento, vão fazendo com que esse marido não confie nela, e em você, no caso. Então, assim, a palavra do Senhor ela é específica. Então, esse aqui é o primeiro verso logo que começa aqui em Provérbios. Para você ser essa mulher virtuosa, é algo extremamente complicado e você precisa ter essa responsabilidade. E para você ser essa mulher bem-sucedida, essa mulher que você é, que Deus criou você para ser, você precisa fazer com que o seu esposo confie em você em todas as áreas da sua vida. Na área financeira, se o seu esposo confia que você vai, ele trabalha, e aí ele dá todo aquele dinheiro para você, e ele confia que você vai pagar a luz, você vai pagar o telefone, você vai pagar a internet, vai fazer a compra, vai comprar comida, porque ele deu aquele dinheiro para você, ele confiou que você ia fazer isso. E aí, de repente, o que acontece? Você não faz. Você não paga a conta de luz e quando vai ver, cortou a sua luz. Aí você não faz compra e quando vai ver, não tem comida. Gente, é complicado. Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é que o coração do seu marido precisa confiar em você. E isso é algo que você precisa melhorar. Se você não está sendo essa mulher onde o seu marido possa descansar e confiar que você vai fazer aquilo que ele está esperando que você faça, então você não está no caminho certo. Você precisa se posicionar. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. E logo no início ele já começa com esse texto. Então pensa, gente, vai ser pauleira aqui hoje, vai ser uma quebradeira. Eu não vim aqui para falar dos homens, eu vim aqui para falar de você. Eu vim aqui para falar do seu posicionamento e de como você se comportar. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu estou falando aqui, até esqueci de perguntar. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com fone, eu queria saber, dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo. Se tá tudo ok. Estão me ouvindo aí? Então, meus amores. Oi? Vocês estão me ouvindo, meninas? Fala aí comigo. Ah, sim, então tá tudo ok. Vamos lá, vou continuar. Então, minhas lindas, olha aí, vamos continuar aí, já que eu tô vendo que vocês estão me ouvindo. Diz que ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Esses três textos primeiros aqui de Provérbios, da mulher proverbiana, o que ele está falando? Ele está dizendo sobre casamento. Depois vai entrar em outros assuntos da sociedade, criação dos filhos, mas aqui especificamente já começa falando sobre casamento. Então, além do marido confiar em você, o seu marido ele tem que confiar em você, o que vai acontecer?
Às vezes você faz coisas que ele perde a confiança em você, então aí fica complicado. Você às vezes quer cobrar dele, você quer falar, debater, mas você mesma não cumpre a palavra de Deus. Você mesma não faz com que o seu esposo confie em você. Então vai ficar difícil você querer cobrar alguma coisa. É complicado você querer que ele faça algo para você, em relação a você, em relação aos filhos, em relação ao casamento, se de fato você mesma não tem cumprido o seu papel dentro do seu lar. E aí diz assim, ó: ela lhe faz o bem e não mal todos os dias da sua vida. Ai, meninas, pensa só. Você tem que acordar, cuidar da casa, cuidar de tudo e ainda fazer o bem pro homem. Sabe? Você precisa entender isso. A Bíblia ensina que você tem que fazer o bem pro seu marido todos os dias. Não é quando é aniversário dele, não é quando ele te agrada, não é quando ele te dá o que você quer. É todos os dias da sua vida. Então, se você casou, o seu papel agora, gente, é fazer o bem para esse homem. É cuidar desse homem. É ajudar esse homem no propósito dele. É ajudar, tipo assim, facilitar a vida do marido. Tem muitas mulheres que não entendem isso e aí estão tendo casamentos destruídos. Gente, mas esse é o seu papel e é o meu. E aí quando eu entendi que esse era o meu papel e eu comecei a praticar de fato essas verdades no meu casamento, o meu casamento ficou maravilhoso. Gente, mudou assim da água pro vinho. O homem virou outro marido, sabe? E quando eu não tinha esse entendimento, que eu não era uma mulher sábia, eu era uma mulher que não tinha essa sabedoria de Deus, eu praticamente destruí o meu casamento. Aconteceram muitas coisas no meu casamento por falta de sabedoria da minha parte. E eu não quero falar do meu esposo também falhou, meu esposo também errou, mas se eu tivesse sido sábia em muitas situações do meu casamento, eu não teria vivido muitas coisas ruins que eu vivi. Eu tive 10 anos, ou mais de 10 anos, de um casamento destruído. Era assim, dentro de casa era um horror e lá fora era tudo bonitinho, porque tinha que mostrar para a sociedade, para a religião que estava tudo perfeito. Mas só eu sabia o que eu estava passando dentro da minha casa. Porque eu não tinha maturidade, eu não entendia isso. Então eu achava que o mundo tinha que girar à minha volta, que tudo tinha que acontecer por causa de mim. Pra mim, era tudo pra mim. Então assim, eu não conseguia entender muitas coisas. E aí, gente, eu quase perdi o casamento, que agora eu já tô há 20 anos com meu esposo. Eu quase destruí tudo, botei tudo por água abaixo por causa de falta de sabedoria, por não ler as escrituras e por não entender a palavra de Deus. Então Deus está te dando hoje uma oportunidade de você entender o seu papel como mulher, ser essa mulher virtuosa e até mesmo mudar o seu relacionamento, porque quando você muda, é de dentro para fora. O seu esposo automaticamente vai mudar, os seus filhos vão mudar. E não é assim do dia para a noite também, né? Porque é um processo de transformação dentro de nós primeiro. E aí nós vamos continuar. Diz que ela busca linho de lã, ela trabalha com as próprias mãos, ela é como um navio mercante, de longe traz o pão, e ainda à noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa. Então, olha só, primeiro aqui está dizendo que ela trabalha. Então, ela não é uma mulher frutífera. Além dela ter os afazeres dela de cuidar da casa, ela é uma mulher ativa. Ela é uma mulher que ela trabalha, ela procura meios de trazer também mantimento para dentro da sua casa. Entenda que você não é a provedora. Não é você que provê a comida, não é você que tem que prover de pagar as contas. Esse papel é do seu marido, se é você que desempenha isso. Se você quer o macho da casa, analisa, renuncia e seja ajudadora, porque esse papel é dele. E talvez ele não assuma esse papel de ser o sacerdote e o provedor, porque você, mulher, se impõe o tempo todo e acha que é você que é tudo. É você que paga as contas, é você que traz o dinheiro para casa, é você que cuida dos filhos, é você e você é tudo. E na verdade, você não precisa ser tudo. E você nem deve ser tudo. Você deve ser a mulher virtuosa
que auxilia, que ajuda, que trabalha, que traz mantimento, mas o provedor principal da sua casa você tem que entender que é o seu marido. E você vai ajudar esse homem a se tornar esse homem que ele não é, porque você não permite ele ser, porque você não para de fazer, não para de agir, não para de querer ser, de se impor. E infelizmente esse homem não consegue se levantar porque você não permite que isso aconteça. Então pense nisso hoje. Então aqui diz sim que ela pode trabalhar, ela deve trabalhar e ela traz o pão para casa. Então ela ajuda o seu esposo. Diz que ainda de noite ela se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Isso aqui é muito importante, porque existem muitas mulheres que precisam sair para trabalhar e colocam outras mulheres dentro da sua casa para fazer serviço de casa, para cuidar dos seus filhos. Principalmente mulheres que deixam as crianças com outras mulheres para cuidar. Aqui diz que essa mulher, ela acorda cedo e ela dá ordem às suas servas. Então, se você tem uma auxiliadora, se você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, essa pessoa ela tem que entender que quem é a dona da casa é você, mulher. Ela não pode e nem deve ter autoridade nenhuma, porque senão ela vai achar que ela é dona da casa. Então, você, antes de sair para o seu trabalho, você tem que dar ordem a essa serva. Você tem que dizer para essa serva, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. Ela não é sua escrava, né? Ela é sua ajudadora. Você não pode também tratar ela mal. Mas ela precisa entender que quem é a mulher daquela casa, quem é a dona daquela casa, quem é que manda aquela casa é tu, não é ela. Então isso também é muito importante. E nós vemos muitos lares sendo destruídos, principalmente antigamente, na época das nossas mães, avós, que saíam para trabalhar e deixavam as empregadas mesmo direto, cuidando dos filhos. E hoje em dia também existe muito isso, de maridos se envolverem com as empregadas. Então isso tudo era porque aquela mulher, a dona da casa, eu e você, não éramos essa mulher virtuosa que colocava aquela serva no lugar dela. Ela tem que entender que ela é e fazer o que ela tem que fazer. Então, você, o dia que prosperar, o dia que tiver alguém que trabalhe para você, tenha já esse entendimento. Eu ainda não tenho uma pessoa que trabalha aqui dentro da minha casa, mas não vai demorar muito. Eu vou precisar de uma auxiliadora aqui para me ajudar. E ela vai entender o lugar dela, porque eu vou fazer com que ela entenda quem ela é e quem eu sou. Claro que não a humilhando, mas no seu papel, entenderam? E isso também destrói muitos casamentos. E aí depois, gente, isso aqui sou eu, olha. Examina uma propriedade e adquire. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Gente, isso daqui é a experiência da minha casa. Porque quando eu comprei minha casa própria sem ter condição nenhuma, eu estudava muito assim a mulher de provérbios. Eu conheço aqui tudinho, eu procuro viver todinha essa mulher proverbiana aqui. Então, quando eu li assim, essa mulher examina uma propriedade e adquire, eu falei, gente, o meu marido não tá assim agindo para comprar a casa, então eu preciso. Aqui diz que a mulher de provérbio, ela ia, examinava uma propriedade e ela adquiria. E eu vou fazer isso também, você igual essa mulher. E aí eu fui lá, examinei uma propriedade, examinei outra, fui atrás de corretor, fiz todos os procedimentos que tinha que fazer. Porque se eu fosse esperar o meu esposo ter a coragem de fato, sair da casa do fundo do quintal dos pais dele para comprar a nossa casa, nesse sentido, amadas, eu tomei a frente, por quê? Porque eu vi que ele não ia fazer. Então, existem casos e casos, mas ele sempre foi o provedor, ele sempre cuidou. Inclusive, é ele que paga a prestação da casa até hoje. É o trabalho dele, é ele que provê isso. Então, eu precisei fazer o quê? Eu fui atrás. E eu corri atrás e como que aconteceu? Deus me deu. E hoje, graças a Deus, eu adquiri a minha propriedade, porque eu tomei posse dessa palavra e eu falei, né? Eu declarei, eu falei, eu sou essa mulher e eu vou tomar posse, eu vou adquirir minha propriedade. E assim eu fiz, amadas. Então, o que mais que essa mulher faz? Essa mulher, ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Gente, a sua lâmpada não se apaga de noite. Isso daqui é muito forte para nós mulheres, porque a lâmpada, ela representa muita coisa. E você precisa entender que você é essa mulher que tem que estar sempre atenta, sempre ligada.
sempre em oração, sempre com azeite na sua lamparina, orando e intercedendo pelos seus filhos, pela sua casa, pelo seu marido. A sua lâmpada não pode se apagar, você tem que estar sempre desperta, sempre, sempre, sempre. Esse também é o seu papel na vida do seu marido, dos seus filhos. Você precisa ser essa mulher que se posiciona, que ora, que clama, que busca e que vê a resposta. Porque você precisa ver a resposta, gente. Você não pode ficar orando e não ver acontecer nada. Não, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Então, se você é justa, essa oração precisa ser respondida. Você precisa ver o resultado da sua oração. Então, não deixe a sua lamparina se apagar. Essa mulher, ela tinha isso, essa qualidade, amém? E o que mais que ela fazia? No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos. Gente, essa mulher, ela é incrível, meu Deus. Ó, seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Eu posso compartilhar algo assim da minha experiência. Quando o meu esposo e eu tivemos a maior crise do nosso casamento, que a gente quase se separou, foi por conta da minha imprudência e foi por conta de uma traição. Então, o que aconteceu? Ele ficou mal falado diante da sociedade, porque toda a sociedade ficou sabendo, né, o ato dele, o que ele fez, e ele foi humilhado, porque é humilhante. Você está no sistema religioso, agora eu vou falar da religião, né? Você está no lugar, numa igreja, aquelas igrejas rígidas, e aí a pessoa vai para a exclusão, e acontece todo aquele processo que a gente sabe como é, né? Então, aquilo tudo para ele foi muito difícil, ele foi muito humilhado. Então, foi um tempo muito difícil para nós dois, porque ele se sentia indigno, e aí eu precisava trabalhar nele, que ele era amado, que ele era perdoado. Então, foram muitos anos de trabalhar nele para ele entender que ele era amado, que ele era perdoado, não só por mim, quanto por Deus. Então, foi todo um processo, né, de cura para ele, para mim também, mas mais para ele, porque eu já era um pouco mais resolvida, então, assim, eu consegui me curar mais fácil. Por também logo depois em seguida, entender a minha identidade de filha, mas eu precisei ajudá-lo nesse processo de cura. E eu declarava essa palavra sobre ele. Eu dizia exatamente assim, ó. Aqui diz a mulher de Provérbios, ela diz que o marido dela é estimado entre os juízes, quando ele se assenta com os anciões da terra. E eu falava isso pro meu marido, eu falava exatamente isso quando eu orava e falava pro Senhor. Senhor, ele vai ser estimado. O meu marido não vai ter vergonha, o meu marido não vai passar vergonha, o meu marido vai ser um homem honrado, as pessoas vão olhar para ele, vão ver um homem digno, um homem que se arrependeu, um homem... E assim, gente, eu ia falando sobre a vida dele, e falando sobre a vida dele, que eu digo em oração, não indo lá falar para ele. Eu e Deus, sabe? Declarando isso sobre a vida dele. E eu declarava que ele ia ser exatamente isso. E passou-se um tempo... Inclusive, a minha mãe, eu posso declarar isso hoje, por causa das coisas que o meu esposo fez lá atrás, no passado, os meus irmãos, familiares, muitos dos meus familiares tomaram raiva dele, desgosto dele. Pela minha mãe, eu me separava, eu não ficava com meu marido, por causa das coisas que ele fez comigo. Só que eu não ouvi minha mãe, eu ouvi o Espírito e fiquei com meu marido, e eu tô bem até hoje. E hoje... a minha mãe, ela enche a boca para falar do genro dela. Porque o genro dela é maravilhoso, que o genro dela é isso, que o genro dela é aquilo. E realmente ele é tudo aquilo que ela fala e que outras pessoas falam. Então, muitas pessoas que falavam e defamavam ele, hoje, gente, fala coisas incríveis. Porque ele, de fato, se tornou um homem maravilhoso. Tem os defeitos dele? Claro que tem. Mas ele se tornou, exatamente. Então, hoje ele é estimado. Aonde ele chega, ele tem bom comportamento, as pessoas falam dele, falam bem dele, ninguém se lembra do que passou, e se lembrar também, problema, serviu para nos curar. Então, assim, hoje ele é exatamente esse homem. Então, eu quero que você entenda que o seu papel na vida do seu marido é muito importante. Deus não uniu vocês à toa, mulher. Então, você tem que entender que você é essa ajudadora, você é essa auxiliadora que vai colocar esse homem para cima, que vai fazer com que esse homem seja exatamente o homem que você desejou, que você sonhou. É você que vai ajudar
ele a se tornar esse homem para você. Ele vai ser uma pessoa melhor para ele vai ser bem resolvido, mas você vai se sentir satisfeita, porque ele vai ser esse homem que você sempre quis. Por causa de você, Deus vai te honrar, vai honrar sua fé, vai honrar seu sacrifício, vai honrar suas orações, e esse homem vai se tornar exatamente aquilo que você merece. Amém? E tá tudo bem aí, meninas? Dá um joinha aí, fala comigo. Se vocês também quiserem fazer uma pergunta, pode deixar uma pergunta aqui, depois eu vou estar respondendo. Se tá tudo ok aí. E tem mais, ó, ainda diz assim, ó. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Uau, preocupação de manhã. Qual é a mulher que acorda de manhã e não tem preocupação? Só se for a mulher que vive na dependência do Espírito mesmo. Que está totalmente debaixo da direção do Espírito, que não tem nem um resquício de alma. Para essa mulher poder acordar de manhã sem ter preocupação nenhuma, é porque de fato ela busca sempre em Deus tudo que ela precisa, porque aí ela confia mesmo. E é isso que Deus quer, que você seja essa mulher que acorda de manhã, que não se preocupa se vai acontecer um incidente, se vai ter o pão. Não, gente, não se preocupa, vai ter, não tem como não ter, o pai não vai deixar faltar, sabe? Aquela conta que você tem que pagar, essa enfermidade, um exame que você tem que marcar. Não se preocupe, o seu pai vai cuidar de tudo. Ele vai te direcionar, ele vai te dizer o que você precisa fazer. E as coisas vão acontecer na sua vida em nome de Jesus. E olha o que mais que fala aqui, ó. Atende o bom andamento da sua casa, não come o pão da preguiça. Isso aqui vai bater em muita mulher agora, porque existem muitas mulheres preguiçosas. Mulheres que dão desculpas, mulheres que falam, eu não sei fazer, eu não gosto de fazer, eu isso, eu aquilo. É desculpa, é preguiça mesmo. Porque o seu papel é cuidar da sua casa. Gente, que coisa mais maravilhosa do que você limpar sua casa toda e depois ela tá toda limpinha, cheirosinha. Olha que satisfação. Não é bom você pagar alguém, você chegar em casa e tá tudo limpinho? Também é uma satisfação. Se você não tiver tempo para fazer, paga alguém para fazer. Mas não deixa, sabe, a preguiça te dominar e você não cuidar da sua casa, você não cuidar da sua roupa e você não cuidar dos seus filhos. Gente, olha, eu vou compartilhar, a gente ouve tanta coisa, né, das mulheres. Essa semana, vocês sabem que eu tô grávida, então eu fui fazer pré-natal. E aí, muita mulher grávida lá conversando vários assuntos, é bacana porque a gente troca ideias. Só que aí teve uma mulher que falou que eu tinha que lavar as roupinhas da bebê, porque a bebê já vai nascer, então eu fui lavar as roupinhas da bebê. Gente, tinha uma calcinha vermelha no meio, e aí manchou as roupinhas da bebê toda. Ai, que raiva, que não sei o que lá. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como que pode uma mulher botar a roupa dela pra lavar junto com a roupa do bebê? Se tinha uma calcinha, porque ela deve ter posto tudo ou dentro da máquina ou tudo dentro do tanque. Gente, não dá pra entender isso. A roupa do seu bebê tem que ser lavada, separado, com todo um cuidado, sabe? Mas essa mulher, ela não tá nem aí. Ela não liga pra nada, ela mistura tudo. Pra ela, tanto faz, tanto fez, e ela ainda tava achando muito que ela tinha que lavar a roupa do bebê. Então, gente, essa mulher, ela não tem prazer. Ela com certeza não é essa mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa, ela vai cuidar da casa dela. Ela vai cuidar das coisas dos filhos. Ela vai ter prazer em fazer isso. Se você não tem prazer, é porque está desalinhado com a palavra. Tem que ter prazer. Pede para o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Me dá gosto para cuidar da minha casa, para cuidar das minhas coisas. Me dá gosto para cozinhar, para minha família. É necessário você fazer isso, porque de fato Deus se agrada se você agir assim. Porque esse é o verdadeiro papel, esse é o seu papel. E por mais que você saia para trabalhar, você pode ter a ajuda do marido? Pode, mas é a sua obrigação ter que fazer, é você que tem que fazer. E se você não tem alguém para fazer para você, aí é cansativo, é pauleira. Mas é você que tem que fazer. Se uma vez ou outra não der para você fazer, claro, você conversando com seu esposo, com os seus filhos,
vocês vão chegar a um acordo, claro, né? Um vai ajudar, um vai fazer daqui, dali, mas o seu papel é cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, é vestir os seus filhos, é vestir de espiritual e vestir de físico, enfim, é você cuidar da roupa e também é ensinar, não ser escrava deles, porque você não é escrava, você é auxiliadora, ajudadora, não é escrava, não deixe com que eles te dominem. Outra coisa que eu vejo muitas mulheres passando são mulheres que não conseguem dizer não. Eu já até tenho uma live falando sobre isso. Mas existem muitas mulheres que elas pegam para si cargas que elas não deveriam pegar. Mulheres que fazem coisas que elas não deveriam fazer. E aí é bem diferente de você estar fazendo o que eu estou falando aqui do que você pegar cargas para você que você não precisa pegar. Como, por exemplo, uma avó, o filho casou, a filha casou, e aí essa avó agora, ela cuida do neto como se fosse filho dela. E aquela filha, gente, o que eu mais vejo são filhas ingratas, filhas que simplesmente largam a casa na mão da avó, largam os filhos na mão da avó, vão passear, vão fazer o que tem que fazer, como se aquela avó tivesse a obrigação de cuidar da sua casa. E quando ela chega em casa, elas querem a comida pronta, elas querem que os filhos estejam de banho tomado, porque ela vai deitar na cama dela e vai dormir. E aquela avó, ela não consegue ver que aquela mulher está cansada, aquela mulher está sobrecarregada. Mas isso por quê? A culpa é da filha? A filha é uma ingrata mesmo, vai pagar pelo que ela está fazendo. Só que aquela mãe, aquela avó, aquela mulher, ela não se posicionou. Porque a filha casou, agora ela que vai cuidar do marido, ela que vai cuidar da casa dela. Você, como vó, como a mãe daquela sua filha, do seu filho que casou, você tem que se posicionar e ficar na tua. Não pega pra você o que você não tem que fazer. Uma coisa é você ajudar de vez em quando, outra coisa é você virar escrava desse filho, dessa filha. Porque eles montam em cima, gente. Isso é um absurdo que a gente mais vê. São mulheres trabalhando, ficando doentes, se desgastando por causa de neto, por causa de filho ingrato. Se ela tá passando isso é porque ela permitiu. Então, que você, mulher, se estiver nessa situação, o que você precisa fazer? Se posicionar e dizer, eu não vou mais fazer isso, não é minha obrigação. Você não vê nenhuma hora aqui da mulher de Provérbios dizendo que ela tem que cuidar do neto. Aqui na mulher proverbiana não aparece uma hora que ela tem que cuidar da casa do filho, que ela tem que cozinhar para filho, que ela tem que lavar e passar para filho. Aqui não fala nada disso. Aqui não diz isso. Então você não tem que pegar para você essa responsabilidade. Aí você tá ficando doente, você tá ficando sobrecarregada, aí você fica, choramingando, pedindo a Deus uma resposta. Aí a resposta, tô te dando a resposta agora. Larga eles para lá, confia em Deus que eles não quiseram casar, não quiseram teus filhos. Eles que se virem, eles que vão cuidar dos filhos, eles que vão cuidar de si próprios. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo para você, que já é vó, que já é mais velha? Eu vou ler exatamente agora o que a palavra do Senhor tem para você, que é essa mulher. Lá em Tito, Tito capítulo 2, o 4 diz assim, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, 3, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e os filhos. Olha só, você tem que instruir essa filha a amar o marido e os filhos. Como que ela vai amar o marido e os filhos se você não permite ela ser essa mulher aqui de Provérbios? Porque você faz tudo. E aí essa mulher vai fazer o quê? Essa mulher não vai fazer nada. Ela vai fazer o quê? Ela vai largar tudo nas suas costas. Aqui está dizendo que você tem que instruir. É instruir. Não fazer. É instruir. Porque daqui a pouco você está doente, está sobrecarregada aí fica lá dizendo, orando a Deus, pedindo uma resposta. Deus está dando a resposta aí. Você está pegando para você coisa que você não tem que pegar. E diz mais. Diz que vocês, essas mulheres, ensinem as outras, as mais jovens, a serem sensatas. Ensinem as mais jovens a serem honestas. E boas donas de casa. Olha o que está dizendo aqui. Boas donas de casa. Bondosas e sujeitas ao seu marido. É isso que você tem que fazer, vovó.
É isso. Você tem que pegar essa sua filha e ensinar ela isso aqui, ó, a ser honesta, sensata, boa dona de casa. Deixa que a sua filha que vai cuidar da casa dela e você vai cuidar da sua vida. Não permita essa carga sobre você, porque ela não é sua. E aí nós vamos voltar agora lá para a mulher de Provérbios. Vamos falar um pouco sobre os filhos, né? Falamos sobre muitas coisas. Agora aqui diz assim, ó. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é essa parte que eu queria falar, não. Tem uma parte aqui que fala dos filhos. Deixa eu achar. Levantam-se seus filhos, eles chamam de tosa. Olha só, os filhos, o que eles falam dela? Sabe por que muitos filhos não honram os pais? Porque muitas das vezes essa mulher, ela não teve muita sabedoria na criação. E eu não estou dizendo que é sempre assim, não. Tem filho que é ingrato mesmo e depois você cria os 3, os 4, os quantidade de filhos que você tiver da mesma maneira. Uns vão ser bons, outros vão ser ingratos mesmo. Mas aqui, se for olhar para essa mulher, diz que os filhos delas falam dela, louvam ela, sabe? Então, que você possa ser essa mãe, que os seus filhos tenham um relacionamento com você. Que você possa ser essa mãe, que os seus filhos tenham prazer de estar com você. Que você seja essa mãe que esteja ali o tempo todo com seus filhos, ajudando, sendo auxiliadora, cuidando da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. Porque essa mulher aqui, é possível se tornar essa mulher sim. Porque eu, através da meditação da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, tenho me tornado cada dia mais essa mulher. Então, que você possa, de fato, buscar a revelação do Espírito, pedir a Ele para que Ele faça com que você se torne essa mulher, te dando sabedoria. Que o coração do seu marido confie em você. Que você possa, né, os seus filhos te elogiarem. Que o seu marido seja honrado na cidade como o meu foi, depois de tanta vida de fracasso, depois de tudo que ele viveu de humilhação, por causa da minha oração, porque eu declarava que ele ia ser honrado na cidade. Hoje meu marido é um homem honrado, é um homem digno, porque eu me posicionei. E é possível o seu marido se tornar esse homem incrível que você gostaria que ele fosse quando você se posiciona, quando você se torna essa mulher que Deus criou você para ser. Você é essa mulher. Então que hoje você possa sim entender essa revelação, entender que você pode ser feliz a partir do momento que você coloca a palavra do Senhor em prática na sua vida, porque Deus, Ele é seu pai, Ele quer que você tenha um bom casamento, que os seus filhos sejam filhos abençoados. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus filhos. Os meus filhos, o mais velho já vai para 20 anos e até hoje ele ainda me obedece. Ele pergunta, pai, mãe, posso ir em tal lugar? É muito difícil você criar um filho e hoje você chegar e ter um filho de 20 anos que pede para ir em algum lugar. E se você disser que não pode, eles não fazem birra. Eles não batem porta na cara de, sabe, não fazem rebeldia não. Eles entendem que não pode e não pode e pronto, acabou. Porque a palavra é a sua e do seu marido dentro da sua casa. Vocês têm que ter autoridade dentro da sua casa. É o lugar onde o pai criou para vocês estruturarem ali uma família. E essa família, para marcar lá fora, para marcar a geração, ela precisa ser curada dentro. Eu não estou dizendo que eu não tenho problemas. É claro que a gente tem, de vez em quando tem os atritos, tem os conflitos. Inclusive, a semana passada, eu fiz uma série no meu grupo, Filhas Amadas do Pai, falando sobre relacionamento, sobre casamento. E nessa semana dessa série eu estudei, eu meditei, eu gravei os áudios, eu fiz todo o material, preparei tudo ali para as meninas que estão no grupo. Eu fiz tudo gratuitamente, porque esse grupo eu entrego para as meninas materiais, onde elas possam ser abençoadas. E nessa semana eu posso dizer que eu e meu esposo, depois de muito tempo sem ter atrito, nessa semana, gente, aconteceu tanta coisa que eu saí um pouco até da graça e a gente até discutiu, coisa que a gente não fazia há muito tempo. Mas porque naquela semana eu decidi me posicionar. E teve um dia que o meu esposo ficou o dia inteiro sem falar comigo. E eu lá gravando os áudios, falando com as meninas, deixando os áudios para as meninas e o meu esposo sem falar comigo. E aí a minha mãe, né, que a gente é muito amiga, e aí, como é que tá com o marido? Eu falei, eu não sei, ele não quer falar comigo, deixa ele lá e eu vou continuar fazendo aqui,
porque eu sei que o Senhor está cuidando do meu casamento. Isso vai passar, ele precisa de um tempo, ele quer pensar, então deixa ele lá. Mas eu vou continuar aqui gravando os áudios, falando sobre casamento, falando sobre relacionamento. Exatamente, tá? Eu estava vivendo algo que era, para mim, difícil, mas eu cria que tudo ia se resolver. E quando foi, né, mais tarde, tudo ficou resolvido. Então, assim, é fácil? Não, não é fácil não. Você vai passar guerra? Vai. Porque são duas mentes, duas cabeças. Problemas vão surgir no relacionamento. E aí vocês vão precisar lidar com essas circunstâncias. Você precisa entender como que é o seu marido. As características do seu esposo. As características de cada filho seu. Porque eles são completamente diferentes. Você não pode tratar um igual você trata o outro. Tudo precisa ser entendido por você. Você precisa primeiro se conhecer, saber as suas características. Até onde você pode ir. Até onde você pode falar. Até em que ponto você pode chegar. Porque você precisa se conhecer primeiro. E aí depois, você conhecendo o seu marido, você sabe que se você fizer exatamente isso, ele vai se aborrecer. Você sabe que se você falar essa palavra, ou se você fizer esse tipo de coisa, ele vai se aborrecer. Então, por que você vai fazer? Então, você precisa conhecer o seu esposo. E aí, vigiar e ter sabedoria. Conhecer os seus filhos. A palavra do Senhor diz que nós não temos que irar os nossos filhos também. Conheça as características dele. Conheça. Cada um é de um jeito. Um é mais sensível, o outro é mais agressivo. Enfim, todos, né, as meninas... Uma é mais delicada, a outra é de outra maneira, enfim. Tudo isso faz parte de você compreender para que o seu lar, de fato, seja um lar abençoado, próspero, frutífero. Para transformar a vida de outras pessoas e influenciar outras pessoas, você precisa de, primeiro, consertar a sua casa. Pedir para o Espírito Santo, para ele te ajudar a você consertar a sua casa, e é possível. Porque a minha casa foi completamente restaurada. Completamente restaurada. Nós estávamos no fundo do poço. Nós não tínhamos nada. Nosso casamento completamente destruído. E aí eu me levantei. Eu falei, não, aqui, Satanás, você não vai mais destruir. Você não tem mais direito. Eu dei legalidade. Eu fiz um monte de coisa errada. Eu não tinha sabedoria. Eu joguei meu esposo praticamente no colo da amante. Eu fiz um monte de coisa errada. Fazia um monte de coisa errada. Não tinha sabedoria para cuidar dos filhos. Largava os filhos com os outros. E eu fiz tudo isso. Só que aí um dia, quando ele quase destruiu meu casamento, eu falei, não, chega. Eu mereço ser feliz, eu vou ser feliz. Deus vai me ajudar. E aí o Senhor foi restaurando degrau e degrau, degrau e degrau. E hoje, depois de, acho que 10 anos, 2012, que a gente quase separou, 2011, exatamente, 11 anos. Durante esses 11 anos, Deus curou meu esposo, Deus transformou a vida dele, fez ele um homem honrado, Deus me restaurou, me deu ministério, Deus começou a trabalhar na minha vida e hoje eu posso ajudar mulheres com tudo aquilo que eu vivi. Então, meus amores, eu posso falar para você com autoridade sobre isso, sobre essa área de relacionamento, casamento, criação de filhos, porque eu, de fato, vivi uma construção de dentro para fora. Agora, eu não vou chegar para você e falar assim, vou te ensinar você a ganhar R$1 milhão, porque eu não ganhei R$1 milhão. Então, eu não tenho como ensinar você, eu tenho que falar do que eu entendo, então eu vou te ajudar nessa área. Se você precisa ganhar dinheiro, você vai procurar outra pessoa. Agora, o que eu posso te falar é que Deus provê R$40 mil, R$50 mil. Deus provê quando você precisa, sem muito esforço. Isso eu posso falar, porque eu já vivi isso e vivo isso várias vezes na minha vida. Quando eu preciso de alguma coisa, de uma provisão, de um milagre, assim, Deus vai lá e envia, da onde eu menos espera, dinheiro, né, vem. Então, isso eu posso falar, mas eu não tenho expertise em outras coisas. Então, essa é a palavra que eu queria declarar para você. Se levante dentro do seu lar. Precisa de mais ajuda? Pode me chamar. Vai ali no meu Instagram, manda uma mensagem. Vai no meu WhatsApp, lá na bio do meu Instagram aí, tem o número do meu WhatsApp. Clica, me chama, eu posso te ajudar, eu posso te encaminhar para pessoas que podem te ajudar. Porque Deus quer que você seja feliz no seu casamento. Você não nasceu para ser infeliz, você não nasceu para derrota. Você é filha amada dele. Então, quando você entende que você é amado, que você é protegido, que você é tudo nele,
Não tem como ele não alinhar. Ele vai alinhar o seu casamento quando você se render. Quando você entender quem você é, a sua identidade de fato. Ele vai alinhar os seus filhos. Ele vai alinhar tudo no propósito. Gente, é maravilhoso demais. Então essa palavra que eu tenho para você, essa é a live de hoje que o Senhor me deu. Se torne essa mulher. Se permita ser essa mulher. E transforme a vida de outras mulheres. Cure primeiro, seja primeiro e depois saia, vá aos confins da terra para poder ajudar outras mulheres. Aí está, ó, a internet, as redes sociais, para que você possa falar e proclamar e dizer que Ele é bom e maravilhoso e que Ele quer que você, sua casa, seus filhos prosperem, sejam bem-sucedidos em todas as áreas da sua vida. Meninas, alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigada pelo carinho, por cada uma de vocês estarem aqui comigo. Se quiserem falar alguma coisa, agora é o momento de falar. Caso não tenha nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês que estiveram aqui comigo, me apoiando. Continue intercedendo umas pelas outras, porque Deus ele ainda vai fazer coisas incríveis. Ele já está vindo, está voltando. Nós estamos ansiosos, esperando nosso noivo, nos preparando, nos adornando, porque é muita emoção saber que a gente faz parte da geração do arrebatamento. Então, meus amores, como não tem pergunta, eu vou encerrar essa live. Muito obrigada por tudo. Amo a vida de vocês. Um beijo.